porque eu tô voltando, né, aos estudos. Então vamos lá, capítulo 15, gente. Que o 16 é amanhã, tá? Amanhã que é o 16. Então vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma. Você responde calmamente para as pessoas? Esse aqui é um versículo que me pega, que me pegava mais. Hoje já tô, depois que a gente começa a estudar a palavra de Deus, começa a entender, né, o que é certo, como nós devemos proceder, e a gente começa a entender o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito, um deles é você ter calma, né, sabedoria ao falar com as pessoas. Eu melhorei muito, mas eu tinha essa ímpeto, às vezes eu respondia com uma certa assim rispidez, né? Então isso eu melhorei muito em mim. Foi uma coisa que eu trabalhei muito na minha pessoa. Então esse versículo fala muito comigo. A resposta calma desvia a fúria. O que quer dizer isso? Quando alguém está irado, está com raiva e acontece alguma coisa, essa pessoa que você tá ali tá agindo com raiva, se você também agir com raiva, com fúria, vai ter conflito ali, com certeza. Então aqui o que a palavra nos ensina? Que nós devemos responder com calma e não com fúria também, não com raiva também. Vou dar um exemplo no trânsito, né? Quantas vezes, às vezes você se estressa no trânsito por alguém te fechar ou por alguém ser mal educado, né? E aí, às vezes você mesmo, às vezes faz uma barbeiragem ali, vira num lugar, não dá certo, essas coisinhas de trânsito. E aí as pessoas te repreendem no trânsito, buzina e faz sinal, né? E aí você pega e responde da mesma maneira. Então, isso é que tá falando aqui, para nós não revidarmos. Que se a pessoa vem com fúria, você tem que ter uma palavra calma, né? Então, pedir desculpa, às vezes, porque você está fazendo algo errado. Então, isso é muito importante, porque se você for com fúria também, vai dar problema. Então, olha como a palavra é sabedoria mesmo. Então, aqui é domínio próprio. A gente tem que trabalhar o domínio próprio. Não era naturalmente mansa, mas pedi e permiti que o Espírito de Deus me moldasse. Exatamente, é só Ele que nos molda. Não tem outro jeito, nós não conseguimos sozinhos a gente não consegue, só através do Espírito Santo de Deus mesmo. Então, é aonde eu falo que é o fruto do domínio próprio, né? Então a gente tem que tentar responder de uma maneira calma, tranquila. Eu lembro que uma vez eu tinha uma loja de suplementos e eu vendia assim essas mochilas, sabe? Mochila para academia, essas coisas. E eu tinha duas lojas no shopping, no mesmo lugar, um shopping pequeno. E a minha funcionária vendeu uma bolsa para um rapaz e tava com o preço errado da bolsa. Assim, tava metade do preço, acho que não sei, foi colocado o preço errado. E esse rapaz viu o preço lá, depois ele passou na outra loja onde eu estava e ele viu o preço que era o dobro do preço. E aí ele conversou comigo e tal, viu o preço, o que ele fez? Ele voltou lá na outra loja, porque lá tava com o preço errado, e comprou a bolsa. Só que ele sabia do preço, valor certo, né? Ele viu que tinha um preço errado. Enfim, aí o que aconteceu? Quando a menina viu que ela tinha dado o preço errado, a hora que ela foi passar no caixa, lá no caixa tava o preço certo, só que na bolsa tava o preço errado. Aí ela não quis vender pra ele, né? E aí ele fez maior confusão, sabe? Aí ela me chamou, falou, olha, eu falei só o preço errado, mas o preço certo tá aqui, é esse. E ele falou, não, mas você falou errado, porque tem que ser o preço que você falou, que começou aquela discussão, sabe? Ele falou que já ia chamar os direitos dele, aquela confusão. O cara queria fazer confusão mesmo. E aí eu tratei ele com a maior, assim, eu não sei, que ele já estava inspirado, a maior calma do mundo, sabe? Eu não entrei na dele, porque ele queria brigar ali, ele queria chamar atenção, eu não entrei na dele, fui com calma. Eu falei, tá bom, senhor, o senhor quer pagar esse valor que não é? O senhor tá sabendo que não é, o senhor viu aqui, né? A minha funcionária se confundiu, mas tudo bem, não, porque depois que fala, tem o direito do consumidor, e começou. Eu falei, ok, tudo bem, e deu aquele muvuco ali, né? Aí eu falei, não, tudo bem. O senhor quer pagar? Então o senhor paga. Era o preço de custo da bolsa. E aí ele pagou tudo, sabe?
Tive prejuízo? Não, não tive, mas também não tive lucro. Mas sabe quando você tem que ter a sabedoria? Então manter a calma, porque você não ia dar maior confusão, você ia parar lá talvez na delegacia, se eu fosse bater de frente com ele. Então a gente tem que ter sabedoria, tem horas, né? Então aqui fala, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta mais a ira. Então tenha calma, não desperte a fúria nas pessoas, responda com calma, com tranquilidade. Eu sei que é difícil, é muito difícil às vezes, né? Porque a gente às vezes tá certo, a gente tá certa naquilo, mas a gente precisa manter a calma. É o que a palavra nos diz, tá? Versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A língua dos sábios é o quê? É quando nós temos a sabedoria de Deus. Então, a língua dos sábios, quando a gente estuda a palavra, a gente busca a sabedoria, quando a gente se expressa, a gente vai ter a sabedoria para falar, né? Então, a gente se torna uma pessoa atraente no falar. As pessoas querem ouvir coisas boas, né? Palavras de incentivo, palavras de poder, palavras que vão levantar as pessoas, né? Então, por isso que nós precisamos sempre buscar o conhecimento, sempre buscar cada vez mais aprender mais a palavra de Deus, porque aqui está todo o conhecimento que precisamos. Está tudo aqui. É a fonte da verdade e da vida. Então, a língua dos sábios, quem tem a sabedoria, torna-se atraente. Então, tudo que você for falar, as pessoas vão querer te ouvir, porque você tá com a sabedoria na ponta da língua, com a palavra da sabedoria. Mas ao contrário, que é a língua dos tolos, né? A boca do tolo, que não tem sabedoria, derrama o quê? Despeja o quê? Insensatez. Não sabe às vezes o que está falando, se contradiz. Então você tem que prestar atenção em quem você está ouvindo. E aqui eu abro um parênteses para falar quem você está seguindo aqui no Instagram. Muitas vezes você segue pessoas que não te acrescentam nada, que só fala coisa de fofoca, fala mal dos outros, fica falando coisas que não tem nada a ver. Então preste atenção, porque o teu tempo é precioso. Então busque pessoas que vão te acrescentar, te edificar no que você está ouvindo. Não ficar ouvindo coisas que não vai te levar a nada, ficar sabendo da vida dos outros, fofoca, e é traição, e é um monte de babaquice, um monte de baboseira, que você não te acrescenta, não te dá sabedoria. Então sempre busque pessoas que vão te acrescentar sabedoria, para você cada vez crescer mais em Deus, cada vez se nutrir mais de palavras de força, poder, para você também poder falar disso, porque a gente só fala o que o nosso coração tá cheio. Se você se alimenta todo dia de porcariada, de lixo, você vai falar isso. O que você vai ter para falar se você está se alimentando disso? Então, o que você está vendo aqui no Instagram, a televisão, o que você está assistindo? Aqui eu nem tenho televisão, não curto televisão há muito tempo. Mas, assim, procure observar o que você está se alimentando. De que bocas que você está ouvindo, quais são os teus ensinamentos, quem está te orientando, o que você está ouvindo por aí, tá? Porque os tolos, eles vão só derramar insensatez, só isso. Seja bem-vindo quem está entrando, estamos aqui em Provérbios 15, Provérbios 15, desculpa. Provérbios 15, versículo 3 agora. Então, se você puder, pegue sua Bíblia e acompanhe com a gente. 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Olha, esse aqui é de marcar com o texto, gente. Os olhos do Senhor estão em toda parte, todo lugar, observando atentamente os maus e os bons. Então, assim, tem um livro, gente, que eu vou indicar para vocês, muito legal, que eu recomendo você ler. Chama assim, Quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando ninguém está te olhando. Esqueci o nome do autor agora, mas depois, se alguém quiser, me peça aqui no direct que eu mando certinho. Porque, assim, quando você sabe que alguém está te observando, você é uma pessoa, não é? Quando você imagina ou pensa que alguém pode estar te olhando, você é outra pessoa.
E quando você tem certeza de que ninguém está te olhando, você é outro, você realmente é essa pessoa. Você é quem você é, a pessoa quando você tem certeza que ninguém está te olhando. E você é aquela pessoa. Só que tem um detalhe. Deus sempre está te olhando. Você nunca está sem ser observada. Então esse versículo aqui fala sobre isso. Olha que legal. Os olhos do Senhor estão em toda parte, em todo lugar. Quando você entende isso, você pensa, você tem que pensar, puxa, mesmo eu estando aqui sozinha, eu não vou fazer certas coisas porque Deus está me olhando. Deus está vendo. Então Deus vê tudo. Pode não ter ninguém te olhando, mas Deus está te vendo. Então isso é bem forte, né? Então ele observa atentamente os maus e os bons. Então é muito importante esse versículo, a gente lembrar sempre disso. Sempre Deus está vendo tudo, tanto coisas boas quanto coisas ruins. 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, o falar amável, o falar suave é a árvore da vida. Não só falar manso, falar calmamente, não falar, né, com ira, com raiva. Não quer dizer só isso esse versículo. Quer dizer também falar coisas boas, falar da notícias, né, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, né, do quanto a palavra, que a árvore da vida é Deus, é Jesus a árvore da vida. Então, falar de Jesus, quanto isso é amável, quanto isso é louvável. Então, dar as boas notícias do que é muito amável, louvável, do que falar enganoso esmaga o espírito. Então, quem engana as pessoas, quem fala mentira, quem fala maledicência, quem não fala nada com nada, só fala baboseira, esmaga o espírito. Olha que forte esse versículo. Esmaga. O que é esmagar? É moer, é triturar, então acabar com o espírito. Então, olha a importância do que você fala, da tua língua, do que você se expressa, do que você ouve, tá? Também, esse versículo também é um versículo que dá pra gente colocar aqui, como marcar ele na Bíblia. O falar amável, suave é a árvore da vida. 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Aqui fala de bom senso, né? Aqui, em todo esse versículo aqui, ele vai falar muito de bom senso e prudência. Bom senso e prudência. Então, aqui é para aquelas pessoas que não gostam de ser repreendidas, né? A insensata faz pouco caso da disciplina de seu pai. Então, os bravinhos que não gostam da repreensão do pai, eles não estão nem aí. Quando um pai repreende, o pai de família, a mãe repreende, os insensatos, eles não estão nem aí. Isso também cabe a Deus. Quando Deus nos repreende, que a gente aqui, como que Deus nos repreende? Quando a gente conhece a verdade e a gente sabe que é errado. E a gente vê que, lê aquilo e vê, não, isso não tá certo. É uma repreensão de Deus para nós. Então a gente precisa ter bom senso e precisa saber o que é certo, certo, o que é errado. Mas quem acolhe a repreensão, quem entende a repreensão, fala, realmente, eu tô errando aqui, e eu vou rever isso aqui. Então, entender, ter bom senso, revela a prudência. Então, é uma pessoa prudente. Então, se você tem bom senso da repreensão de Deus para você, você é uma pessoa prudente. Mas quem não tem, quem não tá nem aí para a repreensão de um pai, ou também quer dizer aqui de Deus, é insensato. Tá? Isso que quer dizer aqui. Então, a gente tem que estar aberto para a repreensão. A gente precisa estar aberto para qualquer repreensão. Tanto de Deus, como às vezes de uma pessoa, que você está fazendo alguma coisa errada, né? A gente vai revelar a nossa prudência se a gente tiver esse bom senso de uma repreensão que vem do alto ou vem de alguém, tá? Isso é ter sabedoria. 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Então aqui está falando sobre abundância, né? Dinheiro, abençoado. Então a casa do justo contém grande tesouro. A pessoa justa,
é abençoada, tem grande tesouro. Aqui não está falando só de dinheiro, mas de abundância, de saúde, de qualidade de vida. Então a casa do justo contém grande tesouro. O que é tesouro? Coisa de valor, né? Então é uma casa que tem coisas de valor, é abençoada por Deus. Quando a gente busca sabedoria, a gente tem isso, a gente tem um tesouro, porque o maior tesouro da vida nossa é a palavra de Deus. Que tem o maior tesouro que você pode ter é buscar a sabedoria em Deus. Não existe tesouro maior na sua vida, não é dinheiro, não é nada. É você buscar a sabedoria em Deus. Mas os rendimentos dos ímpios, né? O dinheiro dos ímpios, os rendimentos, lhe trazem inquietação. Então não adianta a pessoa ter dinheiro, mas se ela é uma pessoa ímpia, ela não vai ter paz. O que é? Traz inquietação. Quem que é inquieto? Quem não tem paz na vida. Então tem pessoas, quantas pessoas a gente conhece que tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem plenitude, não tem alegria, não consegue, é uma pessoa inquieta. Por quê? É ímpia. Muitas vezes a pessoa é ímpia. Então não é questão aqui de ter dinheiro. Pode ter dinheiro, mas tem que ser uma pessoa que Deus abençoa, né? As riquezas também. Não é porque tem que ser de Deus, tem que ser pobre. Não é isso. Ao contrário, Deus quer que nós sejamos muito ricos, mas com sabedoria. E não colocar o dinheiro acima de tudo. Né? O dinheiro, ele é uma bênção de Deus. Deus quer que a gente seja rico, mas desde que a gente não deixe isso passar na frente de tudo, né? E eu penso assim que às vezes as pessoas buscam muito dinheiro, né? Tudo é o dinheiro, poder é o que manda hoje na Terra. E aí as pessoas buscam dinheiro, ficam ricas e aí se perdem ainda mais, né, no dinheiro, e aí é horrível isso, né? Então a gente tem que buscar sim melhorar a qualidade de vida, ganhar mais dinheiro, mas não perder o nosso coração. Não perder. E às vezes Deus sabe do seu coração, às vezes você nunca vai ganhar dinheiro, porque Ele sabe que se você ficar rico um dia, você vai se perder de vez. Então tem muito isso também. Eu acho que Deus pensa assim, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem prosperar porque Deus fala, se essa pessoa ganhar muito dinheiro, ela vai se perder, porque ela não consegue, ainda não está preparada para receber tanto dinheiro, ser tão rica. Então a gente precisa ver bem o nosso coração, porque ter muito dinheiro ou não ter dinheiro, você tem que ser a mesma pessoa, humilde, temente a Deus. Então não importa o que teu grau social, Deus acima de tudo, sempre. O que vier é lucro, né? 7. A palavra dos sábios espalha um conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. A palavra dos sábios. O que é a palavra? A sabedoria, né? A sabedoria, o que você fala, a sabedoria espalha conhecimento. Então, quando você tem a sabedoria, aonde a gente busca a sabedoria? Na palavra de Deus. Aqui está toda a fonte da vida. Então, sempre buscar a sabedoria. Então, quando você fala da palavra de Deus, você espalha conhecimento. Quando a pessoa é sábia. Agora, o coração dos tolos não é assim. Como que você vai espalhar conhecimento num coração que não tem nada dentro, né? Que é tolo, que só quer saber das coisas do mundo, que não tem nada de sabedoria para poder ensinar. Então aqui está falando que quando você é sábio, quando você busca, você vai sim falar, ter conhecimento e espalhar isso. Quanto mais você sabe da palavra de Deus, quanto mais você busca sabedoria, mais a gente quer falar para as pessoas. E isso, aí que está a questão. A gente precisa transbordar na vida do outro. Não adianta você só ter o conhecimento e não passar para frente. Jesus falou, ide e falai de mim. Jesus, quando esteve aqui, ele ensinou os discípulos para os discípulos fazerem mais discípulos e assim falar, né, da vida e a salvação, buscar a salvação. Então nós precisamos aprender a palavra e também nós precisamos espalhar esse conhecimento, não guardar para nós. Eu falei isso ontem na mentoria com as meninas. A gente está na quarta semana de mentoria. Eu falei, não, a mentoria, o propósito da minha mentoria, que é o CPL, né, cura, propósito e libertação, é eu ensinar elas
todas dentro da cura, o propósito de libertação, para elas se libertarem, tratar emocional, esse é o propósito. Mas o principal é que elas saiam dessa mentoria e que elas continuem levando a palavra, continuem a salvar vidas. Porque o nosso propósito aqui na Terra é o quê? É o quê? É nós buscarmos a nossa salvação e ajudar. Primeiro e segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Esses são os principais mandamentos. Todos os mandamentos se resumem nesses dois. Então eu estou aqui para amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a salvação e ajudar o próximo. Então eu preciso falar do amor de Jesus para as pessoas. Então esse é o nosso propósito. Eu falei para elas, vocês vão sair dessa mentoria, vocês vão continuar isso, vocês vão transbordar o que vocês aprenderam aqui. Esse é o propósito. Senão não tem porquê você ter todo um conhecimento e guardar para você. Isso é egoísmo. Nós precisamos falar, então abrir a nossa boca. Ai, mas eu não sei, eu tenho vergonha de falar. Não tenha, fala na tua simplicidade. É difícil às vezes no começo, mas você consegue. Você precisa abrir sua boca e principalmente para quem está dentro da sua casa. Começar pela sua casa. Que não adianta você querer salvar o mundo e dentro da sua casa tem pessoas perdidas. Tem dracmas perdidas, né? Aquela parábola da dracma perdida. Então, procure suas dracmas aí na sua casa e tenta restaurar filhos, marido, porque não adianta sua casa estar no caos e você querer ajudar as pessoas. Primeiro dentro da sua casa, sua família. Isso é o mais importante. 7 a gente acabou de ler, né? 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. O que adianta, né? O ímpio fazer sacrifício e fazer um monte de coisa se ele é ímpio. Deus não tá nem aí. A pessoa pode pagar promessa, como diz o outro, de fazer propósito. Se a pessoa é ímpia, não vale de nada para Deus. Então o Senhor detesta sacrifício do ímpio. Melhor nem fazer. Mas a oração do justo o agrada. Olha aqui falando da oração, né? Esse versículo me lembra aquela passagem de Mateus 15, 8, 9. Deixa eu colocar aqui, ó, 15, 8, 9. Vamos ver se eu acho. Ó, 15, 8, 9, onde Jesus falava assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Olha só que interessante. Lembrei desse versículo, porque o Jesus mesmo falava, né? O que adianta os fariseus, eles me honram com lábios, mas o coração está longe de mim. É o que fala aqui, ó. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Então, é por isso que nós precisamos estar sempre no caminho reto, no caminho que tem que seguir, no caminho das coisas certas. Porque Deus está vendo tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso coração é enganoso. Então, nós temos que encher o nosso coração sempre de coisas boas, porque se a gente for seguir o nosso coração, ele é enganoso. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos colocando para dentro do nosso coração. Mas a oração do justo agrada. Então, se você é uma pessoa justa, toda a tua oração vai agradar a Deus. Toda oração é ouvida. Orar é uma disciplina espiritual que não pode faltar na nossa vida todos os dias e todos os momentos. A palavra fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é isso? É onde você estiver, você está orando. Às vezes, eu tô no banheiro, eu tô orando, eu tô lavando louça, eu tô orando. Não é ficar... Às vezes a pessoa fala orar ou rezar, né? Fica tempo fazendo isso, 1 hora, 2 horas, senão não vale. Não. Você, a hora que você for comer, faz uma breve oração de agradecimento. Na hora que você acorda, na hora de deitar, tá fazendo as coisas, tá orando, tá agradecendo, tá falando com o Pai. Orar sem cessar. Quanto mais você orar, mais ligação com o Pai você tiver, mais da graça você vai viver. Você se sente pleno o tempo inteiro. É maravilhoso. É meio que sobrenatural. Então, tem essa experiência. 9. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Então, a nossa busca aqui tem que ser sempre o que é correto. Por quê? Porque Deus ama a justiça. Então, ele gosta de quem busca o caminho certo, o caminho reto. Se você é uma pessoa reta, correta, justa, ele ama isso.
Então agrade Deus todos os dias com o caminho da justiça. Agora, os caminhos dos ímpios Deus detesta. Forte, né? 10. Há uma severa lição. Bom dia quem está entrando. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Olha que forte esse versículo, gente. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Ou seja, se você está no caminho do Senhor, se você está e você abandona. Ontem mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa que quer começar a terapia e ela falou no áudio assim: eu já fui evangélica, eu já fui católica, eu já fui um monte de coisa e hoje eu estou desviada. Já estou no mundo. Então, cabe aqui, né? Há uma severa lição. Então, não pense que você que já conhece a palavra, que já conhece as coisas, né? A palavra, a vida de Deus e os caminhos, se você te desviar, vai ter consequências. Porque você já conheceu a palavra. Então, há uma severa lição, está escrito aqui, para quem abandona o seu caminho. Então, tudo tem consequência. Então, volte enquanto é tempo, porque vai ter consequências, se você se desviar do caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Quem despreza a repreensão. Quem não aceita a repreensão, quem não quer andar, né, na justiça, morrerá. Isso está falando só de morte física, está falando em relação à morte espiritual, né? Porque qual o objetivo nosso aqui? Herdar a vida eterna, buscar a salvação. Ontem até falei na mentoria, né? Quando a gente tem a certeza da salvação, quando a gente está, né, com essa ligação com o Pai, a gente, por mais difícil que esteja acontecendo em volta de nós as situações, a gente sabe que se não for aqui que a gente vai conseguir a plena, né, a viver plenamente, um dia nós vamos ter isso. Então a gente sempre tem que pensar na nossa vida eterna, na nossa salvação, e isso nos traz paz e alegria, isso nos dá essa plenitude, porque tem pessoas que realmente têm uma vida difícil aqui, luta em cima de luta, por mais que se busque o caminho aí que parece que a coisa piora, mas você tem que lembrar que aqui nós estamos de passagem, lá na vida eterna que nós vamos realmente ter a plenitude, ser plenos. Então, lute com todas as suas forças, porque um dia nós vamos estar com o Pai. E essa certeza da salvação é que nos traz a paz e a alegria e o conforto. Não importa o que nós vamos passar por aqui. Quando eu penso nisso, às vezes eu passo por dificuldades muito grandes. Passo por dificuldades, por conflitos, mas quando eu lembro que, Pai, isso aqui vai passar, o melhor está por vir, o melhor está por vir, então isso já me enche meu coração e me acalma, porque Jesus passou, né, por, acho que um dos piores momentos, né, da vida, na morte de cruz, a angústia, tudo ele passou, mas ele ressuscitou, então o melhor estava por vir, então ele passou, e nós também somos assim, nós temos que passar pelos nossos, nós temos a nossa cruz para carregar aqui, mas o melhor está por vir, né? Então isso nos alegra, isso tem que ser o nosso cerne, nosso foco, nosso alvo. Então aqui está falando, né? Então quem despreza a repreensão morrerá. 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Aqui a sepultura é a morte, tá? A morte e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Se a morte e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então, o que está dentro do seu coração? O que você está enchendo o seu coração de quê? De amor, de paz, de sabedoria? Ou você está enchendo o seu coração só de ódio, de rancor, de mágoa? Porque tem pessoas que passam a vida inteira magoada. A vida inteira, tudo bem que teve uma vida desgraçada, teve traumas, mas cura isso, busca tratar disso, não viva uma vida amargurada. Tem pessoas que vivem uma vida inteira amargurada.
Um coração amargurado, rancoroso, não perdoa. O que vocês têm no seu coração? O que você está deixando ficar no seu coração? Então você precisa rever isso, porque Deus cura, Deus traz libertação, mas você precisa buscar, você precisa querer isso, tá? Vamos para o versículo 12. Gente, é muito grande, né? Então já vou ter que acelerar um pouquinho, senão nós vamos terminar tempo. 12. O zombador não gosta de quem o corrige. Claro, você já viu alguém, o zombador, gostar que você corrige ele? Ninguém gosta, né? E nem procura a ajuda do sábio. Então, a pessoa zombadora, aquela pessoa... o bravinho, né? Aquela pessoa que não gosta, repreende, ela se ira, fica chateada. Ele é zombador, ele não gosta, né? Que corrige e nem procura a ajuda do sábio. Então, isso a gente já vê dia a dia, né? Que quem não quer saber de ser repreendido. 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Aqui, acabei de falar sobre o que você está enchendo o seu coração. Quando você tem um coração cheio de amor, que você, né, de paz, um coração puro, um coração alimentado pela sabedoria, pela palavra, pelo amor de Deus, você transparece isso no rosto. Teu rosto fica iluminado. Você, quando a pessoa te vê, ela fala: o que você tem? Você, não tem aquelas pessoas que você olha e fala: o que essa pessoa tem, né? Nossa, ela parece tão plena, tão... É a luz de Deus que está refletindo, que você transparece, né? Então, estar em Cristo com Ele, tendo essa disciplina, tendo essa intimidade com Deus, transparece no seu rosto isso. E ao contrário também, a pessoa que é amargurada, a pessoa que está com o coração angustiado, a pessoa que é infeliz, ela transparece no rosto que ela é assim. Não tem aquelas pessoas que você olha e fala: poxa, que mulher, nossa, essa mulher parece tão, né, infeliz, tão triste. Tudo transparece no rosto. Então, o que transparece no rosto é o que está no seu coração. E também o que a gente fala, né? A gente fala que o coração está cheio. Então, além da fala, a gente transparece no rosto. Então, procure observar sobre isso. Como é teu semblante? Se o seu semblante está caído, está desanimado, tem coisa para ser limpada dentro do seu coração. Tem que rever isso aí, tá? E quando a gente, aqui de novo falando, quando a gente sabe, quando a gente tem a certeza da nossa salvação, não importa o que está acontecendo na sua vida. Você pode estar caindo o mundo, pode estar desabando. Quando você tem a certeza da tua salvação, você tem a paz, você tem a plenitude de Deus. Então você sabe que um dia tudo vai estar no lugar certo, onde deve estar. Então isso traz uma paz, uma alegria que transparece a nossa face. 14. Obrigado quem está entrando. 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. O coração que sabe discernir. Qual coração que sabe discernir? Um coração do sábio. Então, se nós temos a sabedoria, nós temos um coração sábio. E aí nós vamos saber discernir. O que é discernir? Ter bom senso. Então, as coisas, às vezes, você precisa ter bom senso, né? Às vezes, é uma questão que você precisa resolver. Você tem que saber discernir o que é certo do errado, ter bom senso para ver aquela situação, para avaliar aquela situação. Então, o coração que sabe discernir busca o conhecimento. Então, a gente precisa buscar a sabedoria em Deus para poder a gente ter bom senso nas coisas, discernir as coisas do certo e do errado. Porque se você não tem a sabedoria daqui da palavra, você não sabe discernir se é certo ou errado. Você vê alguma coisa e aí você acha que aquilo está certo, mas se você tiver essa sabedoria em Deus, você vai, puxa, aquilo ali não está certo. Deus não fala sobre isso. A Bíblia não diz sobre isso. Deus não fala sobre isso. E muita gente se engana, né, por coisas, achando que está fazendo a coisa certa, mas Deus não se agrada. E às vezes a pessoa, por falta de informação, de aprender, de sabedoria, ela erra, ela peca, porque ela acha que está fazendo certo, mas no fundo não está, né? Não está.
Vou dar um exemplo aqui, pode ser que alguém ache ruim, mas eu vou dar esse exemplo aqui, tá? Carnaval. O que aconteceu aí, né? As pessoas vão lá, se divertem, tudo bem, tá se divertindo, tá legal, tá gostoso. E fazem coisas, muitas vezes, que acham que tá certo. Tô me divertindo, mas fazendo muitas coisas ali que não agrada a Deus. Né? Então a pessoa acha que tá fazendo a coisa certa, mas não tá. Né? Então até postei essa semana, né? Teve uma escola de samba que fez uma letra de uma música falando do Espírito Santo, achando que tá talvez fazendo grande coisa, né? Falando, só que tem muita coisa errada ali, sabe? Muita coisa, misturando figuras de demônios com a palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa acha que tá fazendo grande coisa, tá querendo falar de Deus, mas do jeito errado, entende? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então a gente precisa saber discernir realmente o conhecimento, a sabedoria, ter bom senso. E a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Então a boca do tolo não tem entendimento. Então ele vai falar o quê? Insensatez. Ele vai falar coisas que não agradam a Deus, tá? 15. Todos os dias do oprimido são infelizes. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. O coração bem disposto é o quê? O coração alegre. Coração alegre. Claro, todos os dias oprimidos são infelizes. Claro, ela é uma pessoa oprimida, rancorosa, mal amada, né? Ela vai estar o quê? Triste. Então, todos os dias do oprimido são infelizes. Mas o coração a pessoa alegre, do bem disposto, está sempre em festa. Aqui tá, só colocar a bateria aqui que ela tá, deu um sinalzinho que tá fraca aqui, só um pouquinho, peraí. Então, se você tem um coração oprimido, você precisa buscar em Deus. Pronto. Já carregou aqui. Buscar em Deus essa alegria, que só em Deus, só em Jesus a gente consegue. Como eu falei, quando você tem a certeza da sua salvação, isso já é meio caminho andado, né? Você já, por pior que você esteja passando situação, o que você viveu, o que você sofreu, quando você sabe que nós teremos uma vida, uma salvação, uma vida eterna, a coisa muda de figura. 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Olha só, aqui tá falando é melhor você ter pouco, né? Ter poucas coisas, mas ter temor do Senhor. Então, o que adianta você ter muito dinheiro, ser uma pessoa próspera, mas ser uma pessoa inquieta, não ter o temor, né? Então, é melhor ser grato com pouco, né? Ser grato com pouco do que você ter muito e ser uma pessoa inquieta. 17. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Isso aqui tá bem didático, né, gente? É melhor ter verduras na refeição onde há amor. Onde tem amor, tudo é diferente, né? Quando tem amor envolvido no trabalho, dentro de casa, nos relacionamentos, é diferente quando você tem um amor verdadeiro. É tudo maravilhoso, é tudo feliz. Mas quando você tem ódio, não adianta ter um boi gordo se tem ódio. Então é melhor comer verduras felizes do que muita carne com ódio, né? 18. O homem irritável provoca dissensão. O que é dissensão? Briga. O amor é ele perfeito, é verdade. O homem irritável provoca dissensão. Então, o homem que é irritado, aquele homem nervoso, você conhece gente assim? Uma mulher, né? Aquela mulher irritada, o que ela provoca? Ela sempre está provocando briga. Aquela pessoa que não tem paciência, é irritada, ela sempre está provocando briga. Mas quem é paciente acalma a discussão. Então, se você é uma pessoa irritada, já conhece pessoas assim, tem que trabalhar isso, que é o domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito. Eu até anotei aqui o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Depois você leia na sua Bíblia. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então nós precisamos ter todos esses adjetivos para a gente poder ter o fruto do Espírito. Isso é o fruto do Espírito. Então, quem é paciente acalma a discussão.
Então nós precisamos ter paciência, longanimidade é paciência, tá? Então é um fruto do Espírito, a gente precisa ter isso dentro de nós, tá? É um domínio próprio. Precisamos trabalhar isso. Então se você é uma pessoa irritada, tem que trabalhar os frutos do Espírito. 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana, reta. Aqui, Provérbios fala muito de preguiça, né? Preguiça é algo que Deus não se agrada do preguiçoso. Então, se você tem preguiça, vamos melhorar isso, porque Deus não gosta de preguiçoso, tá? Então, e aqui, também preguiçoso aqui a gente pode entender como falta de fé, não ter fé, tá? Então, quem está em Cristo, quem é a pessoa que está em Cristo justo, tem um caminho reto, né? A gente tem sempre um caminho certo, correto, justo. Mas o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Então, quem não tem fé, quem não está no caminho, quem tem preguiça, sempre vai ter espinhos no caminho, sempre vai ter dificuldade. Não tem jeito, tá escrito aqui, gente. Então, é o que acontece. Então, vamos buscar, né, a sabedoria, sempre, a justiça. 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Isso aqui tá bem óbvio, né? O tolo não valoriza o pai que tem, não valoriza a mãe, não honra pai e mãe, né? E o sábio dá alegria. O filho que é sábio dá alegria. O tolo que não honra, que despreza, é tolo. 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Então a insensatez alegra quem não tem bom senso. De novo falando de bom senso aqui, tá falando bastante de bom senso. Bom senso é você saber discernir o certo do errado. Então, ela alegra quem não tem bom senso. Você não é correto, né? Mas o homem de entendimento, o homem que tem a sabedoria, procede com retidão, né? Com justiça, com sabedoria, no caminho reto. 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Aqui fala de você se aconselhar com pessoas sábias, né? Então a gente precisa buscar, às vezes, conversar com pessoas, né, que passaram, às vezes, por aquela experiência que vocês estão passando, buscar aconselhamento com pessoas que têm a sabedoria. Não vai buscar conselhos com quem não tem sabedoria da palavra, porque aí o tiro pode sair pela culatra. Então, sempre busque conselhos de pessoas justas, as pessoas que estão no caminho, porque você pode se beneficiar com isso. Porque a gente precisa, né, de ter pessoas que nos ajudam, às vezes, a sair de uma situação, né? Alguma coisa que você não está sabendo como agir, busque conselhos, tá? Então fala, os planos fracassam por falta de conselho. Às vezes você deixa de fazer coisas que poderiam dar certo, ou você faz coisas erradas, toma caminhos errados, porque você não se aconselhou com alguém. E quem frequenta igrejas aqui, normalmente você está passando por uma dificuldade, vai conversar com o padre, com o pastor da sua igreja, vai procurar conselhos de pessoas ou pessoas ali que você conheça, para você não tomar decisões erradas, tá? Então tá falando que a gente precisa de conselhos, tá? Então os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos, tá? 23. Dar respostas apropriadas é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Então aqui de novo falando, buscar palavras, né, que precisam nos fortalecer. Então dar conselhos e receber conselhos é motivo de alegria, tá? A gente precisa às vezes de conselho, sim, de uma palavra de amor, uma palavra de compreensão. 24. O caminho, tô correndo, tá, gente, porque senão não vai dar tempo. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura, ou desça à morte. Então, ao caminho da vida, quem que é o caminho da vida? Eu sou a verdade e a vida. Quem falou isso? Jesus. Eu sou a verdade e a vida. É verdade aqui, ó. O amor é o ele perfeito.
Então, o caminho da vida conduz para cima quem é sensato. Então, conduz para cima, para frente, quem é sensato. Então, se você é uma pessoa sensata, você sempre vai avançar. Você está no caminho da vida. Para que ele não desça à morte. Então, nós temos que sempre procurar sermos pessoas sensatas, de bom senso. 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Então, aqui a Bíblia fala sobre viúva, né? Que refere-se também aos necessitados. Então, ele tem um carinho muito grande, né? As pessoas que precisam de ajuda. Então, o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intacto os limites da propriedade da viúva, das pessoas que são protegidas, necessitadas. Então, Deus tem um carinho maior por essas pessoas, né? E quem é orgulhoso, ele derruba a casa, né? Aqui não tá falando só casa física, né? Derruba o caminho, derruba a vida, enfim, né? 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Então, ele tem prazer, né? De quando você fala palavras de amor, de esperança. Por isso que o que a gente fala, Deus se agrada de coisas boas, né? Então, as palavras verdadeiras. E ele detesta os pensamentos dos maus. Isso aqui já fala que Deus sabe tudo que você está pensando, né? Que detesta o pensamento, ou seja, Deus sabe tudo que você está pensando. Então, presta atenção o que anda passando na sua cabeça aí. Não adianta você não falar e pensar. Os avarentos põem sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Então, aqui está falando de honestidade, né? Os avarentos, quem é desonesto. Então, além de ele se prejudicar, ele coloca em risco toda a família dele. Ele expõe a família dele. A família colhe as consequências do avarento. Mas quem repudia o suborno viverá. Quem repudia, quem não aceita, né? Quem é honesto, não aceita o suborno, não aceita, não convive com quem faz isso, não aceita, não entra em coisas desonestas. Você tem que ter uma vida reta, né? Não tem que querer ganhar em cima do outro. A gente tem que ser muito honesto, tá? Porque aqui tá falando, quem repudia o suborno viverá. Ou seja, se você aceita o suborno, se você aceita viver uma vida desonesta, você morrerá. Isso não só físico, mas espiritualmente. 28. O justo pensa bem antes de responder. Ó a sabedoria aqui. Por isso que a gente tem que pensar antes de falar. Não ficar falando o que vem na cabeça. O justo pensa bem. Ó o bem aqui. O justo pensa bem antes de falar. Interessante esse bem aqui. Mas a boca dos ímpios jorra o mal. Tá bem claro isso aqui, né? Então, mais uma vez falando do domínio próprio. Domínio próprio. Você ter domínio sobre o que você fala, sobre o que você pensa. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Toda oração que você fizer, Deus ouve. Toda oração sobe como um perfume para Deus. Então, ele ouve. Agora, dos justos. Então, não adianta você orar se você não está sendo uma pessoa justa, correta, andando no caminho. Não, Deus não ouve. Se você está em pecado, não adianta, você pode morrer de orar. Pode ficar orando. Se você está em pecado, se você está no caminho, né, dos ímpios, Deus não ouve sua oração. Então tem gente que vai lá na igreja, né, vai no domingo, vai, ora, reza lá e durante a semana toda uma vida torta, desonestamente, blasfema. Deus não ouve, não adianta nada você ir lá orar. Aqui está falando, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Ele só vai ouvir a sua oração se você for uma pessoa justa, correta, íntegra. É isso. 30. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos, o corpo, né? Então, dar boas notícias, falar do amor de Jesus, incentivar as pessoas. Então, como você está agindo com o seu próximo,
né? Você tá tendo um olhar animador, você tá animando as pessoas, você tá ajudando as pessoas a se levantar, você tá falando do amor de Jesus. Porque aqui fala, um olhar animador dá alegria ao coração. Quem gosta de estar de perto de pessoas que tem aquele olhar triste, morto, desanimado? Não, você quer estar perto de pessoas que têm um olhar de animação, de alegria, né? Então, a gente tem que trazer sempre esse olhar, né? E falar, né? Dar as boas notícias revigoram o corpo. Nós precisamos ser pessoas assim, com um olhar animador e sempre estar trazendo boas notícias para revigorar as pessoas. E a nós também, né? 31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, quem escuta, às vezes, uma repreensão construtiva, terá um lugar permanente entre os sábios. Então, a gente precisa, às vezes, ouvir repreensão para a gente melhorar. A gente precisa ouvir críticas para a gente melhorar. Às vezes, a pessoa fala alguma coisa para você, não tá legal o que você tá fazendo. Escute isso e repense, porque, às vezes, é pro teu bem. Então não se ire, não se revolte, repense. Isso não só com pessoas que fazem isso com a gente, mas Deus também nos repreende. Olha quanta repreensão a gente estudou aqui hoje, que Deus fala. Então nós vamos pensar, não se irar e não ficar bravinho, né? E agora eu tô lembrando de uma vez que eu escutei alguém falar assim, eu escutei alguém falar, não existe crítica construtiva, toda crítica é crítica. Olha o que a palavra diz. E eu até acreditei nisso. A pessoa fala, não existe crítica construtiva. Se é crítica, não tem nada de construção. É errado o que essa pessoa falou. Eu até há muito tempo eu fiquei pensando que essa pessoa tinha falado uma grande coisa, não falou nada, porque a Bíblia não fala sobre isso. Olha, por isso que a gente tem que estudar a palavra. Olha o que a Bíblia fala. Quem ouve repreensão construtiva, ou seja, existe crítica construtiva sim. Existe crítica construtiva. Porque se eu tô... Repreensão não é crítica, na verdade, né? Não é criticar, é repreender. Então, existe repreensão. Se você tá ali fazendo uma coisa errada, você vê a pessoa fazendo coisa errada, fala, olha, fulano, não faz assim, não, o certo não é assim, né? Não é criticar o que ela tá fazendo, é repreender. Falar o que é o certo. Isso é construção para a pessoa, melhorar a pessoa. Então, isso está no lugar permanente entre os sábios. Então, você receber essa repreensão, você está sendo mais sábia. 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si. De novo, né? Se você não se recusar a disciplina, a repreensão, faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão, de novo, né, falando de repreensão, obtém entendimento. Então eu tenho que aceitar a repreensão para mim ter entendimento e procurar cada vez ser melhor como pessoa. 33. E último. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor. Como está essa palavra temor do Senhor? Hoje as pessoas não dão valor para essa palavra, né? Isso quer dizer que saber ter temor não é ter medo do Senhor, tá, gente? É saber quem Deus é. Temor do Senhor é saber quem Deus é. Quem Deus é? Quando você entende quem é Deus, você vai ter temor. Você vai ter respeito. Então a gente tem que aprender. Uma das disciplinas mais importantes é você saber quem Deus é. Quem é Deus? Deus é teu Pai. É meu Pai, é o nosso Criador que nos criou, que nos teceu no ventre da nossa mãe. Portanto, Ele tem propriedade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele tem propriedade. Ele é o nosso dono. Por isso, Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem o poder e nós temos que obedecer, porque Ele nos criou, Ele é nosso dono. Esse é Deus. Deus é acima de tudo e de qualquer coisa. Então, quando você entende que você tem um dono e que ele sim que rege os teus caminhos, tudo é para ele, tudo é por ele, aí você vai ter temor a Deus. Então, você tem que entender o que é ter temor a Deus, quando você entende isso. Porque pessoas que não têm temor, porque acham que Deus, né, ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo.
sabe? Não tem poder sobre a minha vida, não é o meu dono. Ele tem todo o direito. Deus tem todo o direito de fazer com a gente o que Ele quiser, porque foi Ele que te criou e me criou. Então Ele tem o direito sobre nós. Se Ele tem o direito sobre nós, nós não temos nenhum. Nós não podemos fazer nada. Nós temos que aceitar a repreensão, tudo, o amor, tudo. Porque Ele tem esse direito sobre nós. Entende? Então, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Então, quando a gente tem esse temor, a gente vai entender, ter sabedoria. E a humildade antecede e precede também, né? A honra. A humildade, então, antecede a honra. Então, nós precisamos ser humildes de entender quem é Deus e quem nós somos. Quem nós somos em Deus? Nós somos, isso fala sobre a identidade. Até ontem a gente falou isso na mentoria. Quem você é? Qual é a sua identidade? Você é filho, você é filha de Deus. Deus, nós somos uma fração de Deus. Deus nos criou, está em Gênesis 3, primeiro 36 de Gênesis. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, você é uma fraçãozinha de Deus. E eu aqui como fração, você aí como fração, nós juntos. Por isso que Deus fala, aonde está um ou mais reunidos, eu estarei. Então nós somos fraçõezinhas de Deus. Então Deus nos criou com sua imagem e semelhança. Quando você entende isso, quem você é em Deus, você tem essa identidade com Deus, você se sente muito mais seguro, muito mais feliz, plena, porque você sabe quem você é. Então isso é muito importante você entender a sua identidade em Deus. Então deixo aqui essa reflexão para vocês, né? Releiam esse versículo, esse capítulo 15. Tem muito ensinamento aqui, muita sabedoria. A gente fala aqui rapidamente, tem coisa que a gente acaba esquecendo, então eu recomendo que essa semana toda, que você tem até semana que tem a semana toda para você estar relendo, né? Todo dia a gente está estudando um capítulo, mas releia, repasse, releia com a sua família, porque tem muita sabedoria aqui dentro, muita coisa. E assim, até ousa um pouquinho, se tem algum versículo aqui que você falou no seu coração, decore, memorize, para você não esquecer, tá? Isso é uma didática bem interessante para se fazer. Eu, nas minhas mentorias e nos meus atendimentos, meus pacientes, eles têm que memorizar versículos bíblicos, para na hora que precisar, eles estão ali com a palavra na ponta da língua. E isso ajuda muito. Nós temos uma vida mais reta, saber discernir, né, as coisas, isso é importante. Tá bom, gente? Vamos fazer uma oração para finalizar. Já passamos do horário. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Vamos orar então. Feche seus olhos, por favor. Pai, te agradeço por mais um dia dos seus ensinamentos maravilhosos que enchem o nosso coração de alegria, por estarmos aprendendo cada dia um pouco mais da tua palavra. Obrigado por trazer, Senhor, à luz a tua verdade. Obrigada pelas pessoas que estiveram aqui, passaram por essa live toda, ouviram com temor e tremor a sua palavra. E que elas saiam daqui hoje aprendendo e fazendo um pouco mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, e tenham mais sabedoria. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Te agradeço pela vida, pela saúde e pela paz que o Senhor nos dá. Muito obrigada. Que amanhã nós consigamos estar aqui novamente, aprendendo mais de Ti, da Tua sabedoria que nos enche o coração de alegria. Muito obrigada, Pai, e que eu peço a bênção de Deus, Senhor Jesus, para todas as pessoas que estiveram aqui, passaram por aqui, para a família delas, que elas tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém e amém. Muito obrigada mais uma vez. Eu tô aqui me adaptando aqui num lugar, parece que ainda não tô bem adaptada, mas eu vou me adaptar. É mudança, né, de local, é meio estranho, ainda não sei se eu vou ficar, a luz ainda não tá boa, mas conseguimos fazer a live, tá?
Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã de novo. Traga sua Bíblia, traga seu marcador de texto pra gente estudar juntos a palavra, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês. Até amanhã.